Então, está começando a gravação, hoje é 27 de agosto de 2021. Vamos agora dar início à nossa roda de conversa, contribuições de Paulo Freire para as pesquisas em etnomatemática. Adriano, você vai... bom dia a todos e todas. E o Adriano vai começar a apresentar. Cecília, você pode me dizer, por favor, se já está aparecendo? Sim. Sim. Bom, pessoal, bom dia a todos e todas. Nós estamos, como a professora acabou de falar agora, a professora Cecília acabou de falar, nós estamos aqui dando início à nossa roda de conversa, que faz parte do Festival Paulo Freire, organizado pela Faculdade de Educação de Niterói, e o título que nós demos a essa roda de conversa é Contribuições de Paulo Freire para as Pesquisas em Etnomatemática. E esse aqui é o cartaz, né, que foi produzido pela Faculdade de Educação, e na realidade está faltando mais uma foto aqui, porque além de mim, da professora Cecília, nós vamos contar também com a presença da professora Gisele Soares, que está aqui conosco também, e já ela vai se apresentar. Mas antes de nós nos apresentarmos, eu vou ler para vocês esse texto, que é um pedido dos organizadores desse festival, né, que eles nos pediram para passar a seguinte mensagem: a organização do Festival Paulo Freire, 100 anos de luta e esperança, gostaria de se dirigir à comunidade surda para justificar e se desculpar pela ausência de intérpretes de Libras nesse evento. Essa ausência não diz respeito a uma desatenção da equipe da organização, mas a fatores que independem de nós, de nossa vontade ou compromisso. Com o trabalho remoto, muitas das atividades da universidade estão acontecendo através das redes sociais, de modo aberto como essa, e muitas delas solicitam a presença de intérpretes. Dessa forma, o número de intérpretes que fazem parte da equipe da UF se encontram com seus horários ocupados. Além disso, como todos sabem, a universidade vem sofrendo contínuos cortes no orçamento, tornando mais difícil a expansão dos serviços para que atendam às novas demandas, como é o caso das atividades nas redes sociais. Assim, solicitamos sua compreensão e reiteramos a necessidade de lutarmos pela universidade pública, para que todos e todas tenham acesso igualitário, atendendo às suas especificidades ao conhecimento. Gratos e gratas por sua compreensão, reiteramos que nos mantemos na luta cotidiana para que isso se concretize. E eu vou me apresentar, eu sou um homem branco, tenho cabelo e barba grisalha, eu estou vestindo uma camisa quadriculada preta e azul claro. Cecília? Eu sou Maria Cecília Fantinato, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estão presos, e uso óculos e estou vestida com vestido vermelho. Eu me chamo Gisele, sou uma mulher parda, de cabelo preto e vestindo blusa preta. Eu esqueci, foi de me apresentar, né? Me chamo Adriano Vargas Freitas. E, dando continuidade, então, nós colocamos nesse slide, né, o destaque com relação aos nossos grupos de pesquisa que têm produzido, né, nesse evento e também o evento anterior, que aconteceu na segunda-feira, né, retrasada. Cecília, gostaria de começar a falar? Pode ser, né? Então, nós estamos aqui representando os nossos grupos de pesquisa, no caso, o GETUF, o Grupo de Etnomatemática da UF, é um grupo que existe desde 2004, que reúne pessoas interessadas na linha de pesquisa em etnomatemática ou áreas afins, né? Professores da rede básica, professores universitários, doutorandos, mestrando, ou outros interessados. Nos reunimos sempre às sextas-feiras, pela manhã. Enfim, depois, se alguém quiser se conhecer melhor, é só entrar em contato. Muito obrigada. Perfeito. E o que a gente costuma chamar de irmão mais novo do GETUF, que é o Grupo de Pesquisa em Educação de Jovens Adultos, né? Tem também suas reuniões de forma conjunta com o GETUF, e o nosso foco de pesquisa tem sido questões curriculares em matemática na EJA, né? O foco central de pesquisa. E no slide seguinte, esse aqui, né,
já é uma das fotos das nossas reuniões, que nesse período de distanciamento social a gente manteve as nossas reuniões, como a professora acabou de falar, às sextas-feiras, né, e só que de forma remota, via Meet. Bom, dando início, então, já iniciamos, mas dando início à parte, digamos, de análises que nós nos propusemos para servir posteriormente para o nosso diálogo, para o nosso debate, nós temos como proposta apresentar resultados de duas pesquisas que foram desenvolvidas por mim, pela professora Cecília Fantinato, e logo em seguida a professora Gisele vai conversar conosco a respeito de análises conceituais a respeito da etnomatemática. E eu dou o pontapé aqui inicial apresentando um pequeno recorte de uma pesquisa que foi desenvolvida sobre a metodologia de estado da arte. Né? Ao olhar para a análise das publicações em periódicos da listagem Qualis, né, especialmente no ensino de ciências e matemática, mas também na área da educação, né, eu vou trazer aqui um breve recorte dessa pesquisa que foi desenvolvida na primeira etapa, com publicações de 2000 a 2010, mas que nós estamos agora em processo de andamento que vai até 2020. O objetivo dessa pesquisa foi investigar as produções científicas que apresentem contribuições na área da educação matemática direcionado para a educação de jovens e adultos. E, a partir desse conhecimento, analisar convergências, divergências, lacunas, consequências sociais e políticas, generalizações e perspectivas para futuros tempos. Né? Quando a gente fala de uma pesquisa desse tipo, nós estamos falando de uma pesquisa que busca lançar um olhar panorâmico, né? Buscar uma foto do que a gente produziu, quais são, como coloquei no slide anterior, quais são as lacunas, o que a gente tem como convergências. Normalmente a gente diz aqui que o estado da arte é um instrumento que busca a compreensão do conhecimento sobre um determinado tema. É claro, sobre um período de tempo específico, né, eu preciso de um recorte e, consequentemente, sua sistematização e análise. E a gente conclui com esse parágrafo posterior em azul, que permite a percepção de que os conhecimentos evoluem de uma forma não linear, né, e não necessariamente progressiva, e que comportam contradições, inflexões, uma multiplicidade de entendimentos com expressão dos contextos que foram produzidos. E para quem já me acompanha, para quem já viu algumas apresentações desses recortes, né, dessa pesquisa anteriormente, sabe que eu costumo sempre dizer que essa pesquisa, que teve como foco central a educação de jovens adultos, acabou me levando, e também acaba levando as pesquisas que estão sendo realizadas sob a minha orientação, nos leva também à etnomatemática. Porque, dentre os diversos resultados gerais que eu poderia apresentar aqui, né, dentre diversos, seriam muitos, né, daria aqui para várias conversas, várias lives, né, dentre os diversos, eu destaquei o seguinte, de que, ao verificarmos as referências teóricas que mais foram utilizadas pelos educadores matemáticos, a gente encontra um vasto e amplo referenciais, muito amplo, em diversas áreas, na área da psicologia, na área da antropologia, na área da filosofia, né? Mas, entretanto, a gente vai destacar aqui o seguinte, que a gente conseguiu verificar que, dentre esse vasto e disperso referencial teórico, nós vimos que havia uma convergência muito forte de indicações de referenciais teóricos relacionados à educação libertadora de Paulo Freire e à proposta do programa Etnomatemática do professor Ubiratã D'Ambrosio. Essa era uma convergência muito forte e é de se ressaltar. Né? É claro que também é importante ressaltar que a matemática sendo indicada como a área que exerce as maiores influências sobre a permanência ou não dos alunos. Isso não apenas da educação de jovens adultos, mas da educação de uma forma geral. O que nos leva também a destacar, dentre os diversos outros destaques que eu poderia trazer aqui, que essa convergência da educação libertadora de Paulo Freire com o programa Etnomatemática do Ubiratã D'Ambrosio, isso gera alguns princípios que
estão sendo denominados aqui de princípios norteadores, que a gente consegue captar desse olhar panorâmico sobre as produções na educação matemática. Então, nós colocamos aqui princípios norteadores sobre a formação de professores, né, que, como eu disse, é quase que um discurso uníssono para que a formação matemática e também de outras áreas, né, que o professor possibilite desenvolver um trabalho que seja coerente com as necessidades de seus educandos, construindo na prática, e não apenas na teoria, o processo educacional que seja mais transformador. E essa palavra, essa expressão transformadora, ela também foi muito presente nessas produções, né, que seja um processo transformador voltado para a autonomização dos educandos. E aí eu coloquei ali dentre os princípios. O primeiro, a importância do educador, de todos nós, nos solidarizarmos com os educandos. Como o segundo, ter disposição de encarar dificuldades como desafios estimulantes e a confiança da capacidade de ensinar e ele também aprender. E também a percepção de que envolve 3 dimensões que seriam indissociáveis e essenciais. A primeira, a política, que se relaciona com a percepção da não neutralidade da educação e a sua importância para a construção de uma sociedade mais justa. A segunda, a profissional, que volta-se para a reflexão permanente sobre a prática em favor da autonomia dos estudantes. E a terceira, a pessoal, que envolve a percepção de que a formação pessoal e particular de cada ser, dentro de sua complexidade, né, está diretamente ligada às relações pessoais e sociais. Né? Então, nesses nossos destaques, como eu disse, para finalizar aqui a minha fala, né, sempre estavam presentes nessas pesquisas que ligavam a educação libertadora, a proposta do programa de educação matemática, né, destacando que a formação inicial do professor e a formação continuada deveriam, de fato, trabalhar a docência para transformação. E essa formação deve ser um espaço que dialogue criticamente a respeito do compromisso, então, político do professor, que vai atuar com os estudantes, por muitas vezes, né, estudantes à margem da sociedade. E aí eu passo a palavra para a professora Cecília. Obrigada, Adriano. Então, na verdade, é interessante que a minha pesquisa que eu vou apresentar, na verdade, não só uma, mas eu vou começar com a minha própria, ela fez parte dessa amostra que o Adriano mencionou anteriormente, a pesquisa de doutorado antiga, defendida em 2003, mas a chamada Identidade e Sobrevivência no Morro de São Carlos, representações quantitativas e espaciais entre jovens e adultos. Foi uma das primeiras orientações de doutorado da professora Maria do Carmo Domit em etnomatemática. Aqui temos uma foto do Morro de São Carlos, uma comunidade do Rio de Janeiro. Na época, ele já mudou, né? Foi quando eu tirei durante o trabalho de campo. Pode passar. Essa linhas muito gerais, porque não é meu objetivo aqui, né? A pesquisa teve como objetivo entender como jovens e adultos trabalhadores representavam e utilizavam conhecimentos matemáticos em contextos escolares e não escolares, as relações entre os diversos tipos de conhecimento, o papel da escola na construção dessas representações e em que medida conhecimentos construídos em 2 mundos, escolar e extraescolar, atendiam à necessidade de sobrevivência específica desses contextos diferentes. Só para vocês situarem um pouco, assim, muito em linhas gerais, a pesquisa que teve, como foi um trabalho etnográfico, teve uma imensidão de dados e tudo, mas vamos voltar para o tema da nossa mesa hoje, né, da nossa conversa hoje, que é Paulo Freire. Então, pode passar, por favor, Adriano. É assim que a gente teve a ideia de propor essa roda de conversa, eu lembrei que eu trabalhei com a categoria da dialogicidade. Essa categoria é uma das categorias exploradas por Paulo Freire no seu livro A Pedagogia do Oprimido. Né? Eu acho que é a principal obra dele, não necessariamente a mais conhecida, porque é um pouco mais denso, assim, teoricamente, enfim, eu acho que as pessoas conhecem, e também não é a mais recente, né? Mas, enfim, a dialogicidade teve presente o tempo todo na pesquisa, embora nem sempre nomeada desta forma. Uma atitude dialógica e norteou, eu escrevi na época, tá, gente? Eu não falaria assim, depois eu explico por quê. Todo o processo da investigação dele foi premissa necessária.
De acordo com Paulo Freire, assumimos que esta investigação implica necessariamente numa metodologia que não pode contradizer a dialogicidade da educação libertadora, daí que seja igualmente dialógica. Explicando, só para não deixar no vácuo, por que hoje em dia eu evito a palavra nortear? Porque ela dá a ideia de uma referência como norte, né? Então, a gente substitui por orientar ou até sulear, se a gente for, porque nós estamos no sul. Mas esse trecho eu retirei da tese. Você vê como é que a gente vai mudando, né? Na nossa maneira de pensar. Mesmo que eu ainda veja muito valor nessa pesquisa, ela tem coisas que você reveria e você não acha. É muito natural. Nessa parte que eu desenvolvi um pouco sobre a dialogicidade, eu desenvolvo um pouco as características fundamentais do diálogo segundo Freire, segundo o livro dele, segundo a Pedagogia do Oprimido, que são a palavra, o amor ao mundo e aos homens, a abertura para o outro, a humildade, a fé nos homens, a confiança e o pensar crítico. Ou seja, para que se estabeleça uma relação dialógica, todos esses elementos são necessários, que foram destacados aí. E a gente vai ver que isso vai aparecer de uma maneira geral nas pesquisas em etnomatemática. Pode passar. Então, para não ficar só Existem muitas pesquisas, eu não fiz um levantamento exaustivo, mas assim, eu fui mais pela minha familiaridade mesmo. Aí eu destaquei uma tese de um amigo, do Benerval Pinheiro dos Santos, que defendeu também com a Maria do Carmo, não é à toa, eu acho que tem uma lógica aí. E a tese dele, de 2007, chamava-se Paulo Freire Libertando Ambrósio, Contribuições para a Formação de Professor de Matemática no Brasil, também defendida na USP. E ele dialogou com Paulo Freire e com o Beratando Ambrósio. Pode passar. Então, ela foi uma pesquisa, que isso aqui é o resumo, tá? Não pretendo ler, ele é um pouco longo, mas é só para dizer que se tratou de uma pesquisa que trabalhou com os construtos teóricos de Paulo Freire e de Beratando Ambrósio, e que esses referenciais mostraram os indicadores de encaminhamentos possíveis no processo de formação de um professor de matemática crítico libertador. E, por isso, consciente de sua tarefa como agente ativo na formação de um educando não especialista em matemática, mas inserido na sua realidade social como um sujeito transformador e em transformação, que encontra na matemática uma ferramenta para o processo dialético de sua própria construção. Então, à medida em que essas contribuições, tanto de Paulo Freire quanto de Ambrósio, contribuem para essa formação de um professor de matemática crítico libertador. Então, em síntese, seria esse o objetivo da tese, e se vocês tiverem interesse, podem consultar lá depois no banco de teses. Pode seguir. E eu não poderia deixar de falar um pouquinho também da minha querida, saudosa Maria do Carmo Domit, minha orientadora, que sempre foi muito freiriana, digamos assim, né? Ela vai aparecer no vídeo que vocês talvez conheçam, que a gente vai trazer um recorte daqui a pouco. Mas esse texto aqui foi um dos últimos textos que ela produziu. Na verdade, ela faleceu em 2015, mas esse texto foi apresentado no Encontro de Etnomatemática do Rio de Janeiro, por nós organizado pelo GETUF, chamado Etnomate RJ. E numa mesa que ela participou, e chama-se Na Trilha da Etnomatemática, Alteridade e Escuta em Freire. Está publicado no Boletim Labem, volume 7, em 2016. Pode passar. Essa fotinho dela foi eu mesmo que tirei, tá? Muita emoção. Última viagem nossa internacional na Turquia, num congresso. Pode passar. Então, eu retirei um trecho um resumo do trabalho, para vocês verem como é que Carmo trabalhou com Freire, né? Discuto nesse trabalho modos de direção para uma ressignificação de duas noções do âmbito da relação entre o igual e o diferente, focalizando na educação matemática escolar. A alteridade como movimento de abrangência filosófico-político decorrente dos modos de comunicação, de ver e existir distintos e escuta do professor e da professora de matemática. Então, ela trabalha com essas duas categorias, na alteridade e escuta, inspiradas em Freire,
e trazendo para a reflexão para as formas para a prática docente do professor e da professora de matemática, tá? Então, mais ou menos de um modo geral, seria isso. Só para dar uma pequeníssima demonstração de como que Paulo Freire ele é potente nas reflexões de nossas pesquisas. Pode passar. Acho que agora, então, eu vou passar a palavra para a Gisele, né? Bom dia, pessoal. De etnomatemática, sobretudo para os que não estão familiarizados, né? Os que estão vão poder depois contribuir depois no debate. Sim, e é interessante porque isso foi um resultado da minha tese que eu defendi agora, que é esse olhar, é olhar para a etnomatemática a partir de diversos outros olhares e concepções, né? Então, a gente vai começar apresentando alguns pesquisadores que estudaram, que estudam a etnomatemática, que trazem para a gente um pouquinho, alguns elementos para a gente refletir e conversar sobre. Você passa para mim, Adriana? Então, a gente começa falando do Biratan D'Ambrosio, que foi pesquisador que cunhou esse termo, etnomatemática, e essa explicação que ele traz, que a gente já conhece, já vê bastante nos livros, que a etnomatemática é a arte ou a técnica de explicar, conhecer e entender os diversos contextos culturais. Então, ele começa a movimentar um pouco a área da educação matemática, trazendo a etnomatemática, nos fazendo pensar um pouquinho sobre essa questão de diversos saberes, diversos contextos culturais relacionados a essa área. Isso para mim? E aí, Miarca, que é um outro pesquisador, lendo os textos de D'Ambrosio, ele já fala, né, o quanto que D'Ambrosio ele se aproxima e ele tem um olhar da etnomatemática como uma possibilidade da gente se entender e da gente se entender como ser humano e trazer para a matemática essa humanidade. Conseguir trazer essa ideia de que a matemática é uma construção humana. E, com isso, a gente pensar em possibilidades de abertura ao diálogo, sempre almejando esse diálogo com respeito, essa coexistência entre os grupos. Então, aqui a gente já começa a perceber essa aproximação com Freire. Passa para mim. E aí a gente traz a pesquisadora Gelsa, que também tem uma abordagem relacionada à etnomatemática, já um pouco voltada para investigações das tradições, das práticas e concepções matemáticas de um grupo social subordinado. E aí ela traz essa ideia da importância de analisar as relações de poder envolvido em diversos saberes. Então, assim, aqui a gente já começa a pensar nas relações de poder, na questão do subordinado e dessa opressão, como é que isso está acontecendo e o que a gente pode pensar e refletir a partir desse contexto. Adriano. E aí a Sônia Clareto também esteve aqui com a gente no evento que a Cecília falou. E aí a Sônia Clareto, ela já nos mexe um pouco mais, já nos movimenta e já nos inquieta, porque ela diz que a etnomatemática nos impulsiona a questionar a visão única e universal da matemática. E ela traz no seu texto, até do texto desse evento mesmo, essas inquietações nos fazendo pensar nessa pluralidade de maneiras de conhecer, de viver e de existir. Então, é um momento em que a gente começa a questionar a universalidade da matemática, o papel da escola, o papel do professor, sempre na tentativa de valorizar os diversos saberes. Passa para mim. Paulo Guedes, que a gente já conhece, a gente fala muito sobre ele. E aí o Paulo Guedes ele traz uma concepção de uma investigação que estuda, sim, as relações e ali as interconexões entre as ideias matemáticas e alguns elementos de cultura. E aí ele trabalha muito com a cultura africana nos seus trabalhos, e aí a gente percebe sempre uma atenção especial à língua, à arte, ao artesanato,
a construção e a educação nos trabalhos de Paulo Guedes. Bill Barton, que é um pesquisador que a gente se aproxima muito, eu pelo menos me aproximo muito das ideias dele, ele traz a etnomatemática de uma forma muito interessante. Ele fala que a etnomatemática é uma tentativa de descrever e entender as formas pelas quais as ideias que nós etnomatemáticos, chamamos de matemática, são compreendidas e articuladas por outras pessoas que compartilham da mesma concepção de matemática. Então, é olhar para as diversas formas de matematizar e ter esse cuidado de que, às vezes, o que a gente chama de matemática, aquele grupo pode não entender dessa forma, pode entender a partir de uma outra perspectiva. Passa para mim. A professora Darlinda já traz um pouquinho da etnomatemática para a questão do professor, do papel do professor dentro da escola. Então, ela diz que a etnomatemática, por estar aberta ao diálogo, por impulsionar essa humanidade dentro da matemática, ela também fomenta nesse professor que ele faça uma investigação das práticas matemáticas fora da escola, daquilo que o aluno traz de seu contexto cultural e social. E a importância da gente discutir o papel da escola, o papel social e a construção desse conhecimento escolar. Então, assim, o professor, ele não é mais só ele não deve transmitir o conhecimento, né? A gente já passou desse momento. Agora, o professor é aquele que vai ser um investigador da sua própria prática, vai dialogar com o aluno, vai construir esse conhecimento com o aluno e vai dialogar sobre o papel da escola. E aí a gente trouxe uma pesquisadora que a gente está com prazer de tê-la aqui conosco nessa roda de conversa, que é a professora Cecília Fantinato, foi minha orientadora no mestrado e no doutorado. E a professora Cecília, ela traz algo que é muito interessante, que é essa valorização e o reconhecimento dos diversos saberes, principalmente esse saber do educando. É entender que esse aluno que está com a gente em sala de aula, ele traz consigo saberes do cotidiano, da sua experiência de vida, e a importância de ter essa troca, do professor reconhecer esses conhecimentos e dialogar com eles, e é nesse diálogo que o professor também vai sendo legitimado nos seus saberes. Aproveita que ela está aqui, gente, para perguntar depois, aproveita. Você passa para mim, Adriano? E aí, diante desses pesquisadores, a gente tinha mais, né? Tem vários outros pesquisadores, mas a gente escolheu alguns. A gente pode perceber que, diante das suas falas, das suas pesquisas, como que a etnomatemática é uma potência, né? Ela é potente para fazer a gente refletir criticamente e romper com uma ideia de uma única matemática, uma matemática universal, uma matemática ahistórica, uma matemática eurocêntrica. A etnomatemática ela é potente para nos fazer questionar isso tudo e restituir a essa área de conhecimento uma dimensão filosófica, histórica, cultural e humana. O caráter humano está presente a construção humana está presente em diversas falas desses pesquisadores. Então, você passa para mim, André. E aí, só para a gente fazer uma articulação, assim, num slide só, né, do Paulo Freire, com algumas ideias do Biratan D'Ambrosio, uma das que a gente mais vai ver, e a gente já viu na fala da Adriana e na fala da Cecília, é essa questão do diálogo. A educação pressupõe que você dialogue com o aluno, com os agentes que estão dentro da escola, com a comunidade escolar. Então, tanto Paulo Freire, quanto D'Ambrosio, quanto outros pesquisadores da área de etnomatemática, eles sempre vão pensar e vão sugerir que a gente tenha um espaço de diálogo e esse espaço fomente a criticidade, para que a gente possa fazer ações transformadoras, sempre respeitando os diversos saberes. Um outro ponto muito importante tanto na etnomatemática quanto nos escritos de Paulo Freire,
É o diálogo pautado no respeito e na esperança, sempre pensando na possibilidade de fazer leituras mais críticas e reflexivas do mundo, né? Então, o diálogo com outro que eu não conheço, ou com outro que é muito diferente de mim, ele vai possibilitar essas outras leituras mais críticas e reflexivas do mundo, para que a gente possa pensar em ações transformadoras. E por último, a questão da valorização dos diversos saberes, né? A importância da gente valorizar o aluno no seu contexto cultural, trazer esse cotidiano do aluno para a gente entender, conhecer. Eu até coloquei na minha tese algo interessante. A gente fala, tanto a etnomatemática quanto o Paulo Freire nos impulsiona a ir ao encontro do outro, né? Me abrir para o outro. E na sala de aula, esse outro é o meu aluno, é ele que está ali, é importante eu ir ao encontro dele, conhecer esse contexto que ele vive e trazer todo esse saber para a gente dialogar, né? Tendo sempre a escola como um espaço aonde vão dialogar diversos saberes, um espaço onde que a gente vai oportunizar esse diálogo e essa conversa. Adriano? Agora a gente vai saber a opinião deles, né, Adriano? Exato, Gisele. Então, agora seria o momento de nós trazermos essa pergunta para vocês, né? Nós gostaríamos muito de que vocês participassem, né? A gente tem aqui uma questão para vocês, né? Quais contribuições de Paulo Freire, né, vocês percebem para as pesquisas em etnomatemática? Né, para quem está tendo contato agora pela primeira vez com a proposta etnomatemática, né, o que percebeu das nossas falas, mas nós gostaríamos muito que vocês participassem. Aí depois, é claro que a gente vai abrir para o momento de debate, mas aqui o que a gente gostaria que vocês pensassem em uma frase curtinha que respondesse essa pergunta: quais contribuições de Paulo Freire para as pesquisas em etnomatemática? E eu vou colocar no chat esse endereço de um aplicativo que eu sempre agradeço a professora Andréa Tis, que foi ela que nos apresentou esse aplicativo, mas que a gente tem usado bastante como uma forma de ter uma interação num momento como esse. Então, eu, como disse, vou colocar esse endereço no aplicativo. Só um minuto que eu vou parar de apresentar aqui. E aí, o que a gente pede? Que vocês entrem nesse aplicativo e coloquem lá a frase. Uma frase, pode ser a frase que vocês queiram, curtinha ou não, que traga justamente uma resposta para essa pergunta. Olha, acabei de colocar aqui no chat. Então, é simples. Vocês clicam nesse link, esse link leva vocês diretamente para um aplicativo, que é o Mentimeter, onde aparece lá uma caixinha com espaço para vocês escreverem quais as contribuições de Paulo Freire para as pesquisas em etnomatemática. E nós já vamos começar a acompanhar aqui as respostas que nós vamos obter. Se alguém não entendeu a proposta, pode abrir o microfone e falar, ok, pessoal? Adriano, eu acho só que você vai ter que atualizar a página do Mente para entrar as respostas. Já começaram aqui a entrar as respostas. Cecília? Comentar aqui algumas, depois os meus colegas ajudam, né? Então, Uhum. a gente já vê a primeira, que chama logo a atenção, que é a abertura para o diálogo. Acho que isso atravessa realmente, e a gente vê essas pesquisas todas que a gente apresentou. A cultura de paz, a gente vê, inclusive, uma proximidade com a abordagem mais do Bertrand D'Ambrosio, né?
escuta, diálogo, valorização do repertório dos estudantes, respeito, dialogicidade, humildade. Ensinar exige curiosidade, frase muito de freiriana, né? A educação é política, não neutra e feita por todos os elementos. Eu não estou conseguindo ver o resto, Adriano. Pode continuar. Diversidade e alteridade. Passa a bola para vocês aí. Deixa eu destacar também essa aqui. Reconhecimento dos saberes dos estudantes, um olhar humanista sobre educação. Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição de qualquer forma de discriminação. Essa pessoa destacou diretamente lá da produção do Freire, Pedagogia da Autonomia. Compreender a diversidade cultural. A cultura popular é o alicerce da etnomatemática. Excelentes frases. Fala, Gisele. Adriano, o que tem tudo a ver com a minha pesquisa, né? Contribuir para a formação de um professor que seja capaz de transformar o mundo. Perfeito. Essa questão de pensar, né, a formação de professores de uma maneira diferente. Isso é muito interessante. E eu quero destacar que essa que você destacou tem a ver com a sua apresentação, com a minha fala também, né? Tem tudo a ver com a proposta. Perdão, continua. E a de baixo também, né? O respeito à individualidade e à compreensão do meio que vive. Essa curiosidade mesmo de conhecer o outro, o meio que ele vive, e não só conhecer, mas respeitar também. Isso é muito interessante. E eu vou destacar essa legitimação dos diversos saberes, estimula a uma postura crítica em relação à construção do conhecimento, diálogo, respeito e diversidade. E até comentando um pouco aquilo que a Gisele citou numa pesquisa antiga minha, que eu falava processo de legitimação em via de mão dupla. Quer dizer, é mão dupla, que à medida que o professor ele se abre para os seus estudantes, para os saberes dos estudantes, ele também está legitimando seus próprios saberes docentes. Eu acho que essa área tem tudo a ver com isso. Perfeito. Ampliação do diálogo entre professor, aluno e sociedade. Tinha que estar na concepção de Freire, precisamos dar voz aos alunos da EJA para que possamos dialogar em torno de suas perspectivas. Valorização dos saberes sociais e considerar no ensino e aprendizagem das diferentes etnomatemáticas não somente a dimensão técnica, mas também as dimensões humana e política. Segundo os autores do campo da didática, uma dimensão não pode ser exaltada em detrimento das outras duas. Nossa, participações excelentes, certo? E o mais interessante dessa que você acabou de ler, Adriano, às vezes a gente fala assim, a gente está falando da dimensão humana para professor, para quem lida com o ser humano. Gente, parece que a gente está chovendo no molhado, mas não é. Como vocês colocaram, a importância da gente entender que a gente é um ser humano, que o outro é um ser humano, e valorizar isso, valorizar esses diversos saberes. É muito interessante. Perfeito. Gisele, já aparece de novo para vocês o slide? Sim. Bom, então, podemos... Só uma lembrança, que eu acho que você que tem esse controle, em algum momento colocar a ficha de presença, formulário para presença. Perfeito. Vamos colocar então já de uma vez? Sim, pois é. A gente coloca agora e depois no final de novo. Bom, só um segundo, eu vou fazer isso, só preciso parar de apresentar um segundinho, pessoal. Uma boa lembrança da professora Cecília, porque nós precisamos que vocês registrem a presença, todos que estão aqui, né, conosco, independente de vocês terem feito a inscrição no evento, vocês precisam registrar a presença para que possam receber os certificados. Então, estou copiando para colocar aqui. Acabei de colocar aqui no chat para vocês. Então, esse é o link para o registro da presença. Então, repito, olha, independente de vocês terem feito a inscrição nesse evento, é importante que vocês registrem a presença, ok? Por favor. Qualquer dificuldade, é só relatar para a gente. Bom, podemos continuar? Cecília, Gisele? Então, como uma última etapa agora de apresentação nossa, antes de nós abrirmos o debate, o que nós vamos apresentar para vocês é um recorte de um vídeo que é bastante clássico, que apresenta um diálogo entre os professores Biratã D'Ambrosio
e o professor Paulo Freire. E Maria do Carmo Domit. Ah, por favor, pode falar um pouquinho mais, Cecília? Não, é só para não esquecer dela. Ela fala pouco, mas ela está presente na entrevista. E aí, nós fizemos aqui um recorte. Deixa eu ver se vai funcionar. Estou ligando aqui o som. A gente gostaria que vocês o escutassem, muitos já conhecem o vídeo, né? Mas escutassem pensando na proposta da oficina, na roda de oficina, né? O que na fala encaminha para essas contribuições para pesquisa em arte matemática? Perfeito. Como é que está o som, Cecília? Para mim tá bom. Tá bom. Okay, obrigado. Nós estamos aqui com uma conversa, um bate-papo informal com o professor Paulo Freire, professor Ubiratã, especialmente sobre educação matemática. E, professor Ubiratã, professor Paulo, pode começar. Bom, eu devo dizer que, para mim, é um privilégio, uma coisa muito rara, eu poder entrevistar o mestre. Formalmente, nunca fui seu aluno, mas eu acho que sou daquele exército de educadores do mundo inteiro que se consideram discípulos de Paulo Freire. E ter essa oportunidade de uma conversa é, para mim, uma grande honra. Para mim também. Sobretudo compreendendo, como nós três aqui compreendemos, a continuidade dessa conversa dentro de algum tempo mais na Espanha, diante de um grande número de matemáticos, de educadores que se metem com os problemas do ensino da matemática, da compreensão da matemática. Quer dizer, para mim também é uma satisfação estar nessa conversa e gostaria que ela até tomasse corpo imediatamente. Paulo, uma coisa que nós todos, hoje nós reconhecemos o Paulo Freire, o grande filósofo, que inspira uma série de medidas novas de educação, de propostas, e é o nosso filósofo da educação. No início, há muitos anos, há 40, 50 anos, quando você começou a sua carreira, a sua grande preocupação parece ter sido, claro, educação em geral, mas sempre se fala do Paulo Freire como ensinando alfabetizando, ensinando a ler. Existe, claro, uma preocupação em todo o seu discurso, uma preocupação muito grande sobre a importância do indivíduo se expressar, saber ler e participar do mundo. Eu pergunto, desde aquele momento e até hoje, existe uma importância equivalente, você vê uma importância equivalente em ele saber participar matematicamente do mundo? Existiria um equivalente ao literacy? Existiria um equivalente em materacy? Você reconhece na sua obra? Olha, exato. Eu acho que, em primeiro lugar, essa é uma pergunta é a primeira vez que eu me defronto com essa pergunta, e eu acho que ela tem sentido, realmente. E tem sentido não apenas feita a mim, mas feita a nós todos. Eu, na época, não tive isso, realmente. Não iria eu agora mentir e dizer, já naqueles anos, 40 anos atrás, eu via pensando nisso. Não, na verdade, eu não pensei nisso, mas eu hoje entendo isso perfeitamente. Quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma da importância de qualquer esforço que não deve, inclusive, ser um esforço exclusivo do matemático, do professor de matemática, por exemplo, mas que deveria ser, no meu entender, um esforço do homem e da mulher, matemático, o biólogo, o físico, o carpinteiro, que é exatamente o esforço de nos reconhecer como corpos conscientes matematicizados. Quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma de que a nossa presença no mundo, que implicou indiscutivelmente
a invenção do mundo, eu venho pensando muito no seguinte, que o passo decisivo que nos tornamos capazes de dar, mulheres e homens, foi exatamente o passo em que o suporte em que estávamos virou mundo. E a vida que vivíamos virou existência. Começou a virar existência. E nessa passagem, ou foi nessa passagem, nunca você teria uma fronteira geográfica para a história, mas nessa parte, dessa transição do suporte para o mundo, é que se instala a história, é que começa a se instalar a cultura, a linguagem, a invenção da linguagem, o pensamento que não apenas se adentra no objeto que está sendo pensado, mas que já se enriquece da possibilidade de comunicar e comunicar-se. Eu acho que, nesse momento, a gente se transformou também em matemáticos. Quer dizer, a vida que vira a existência se matematiza. Para mim, eu volto agora a esse ponto, eu acho que uma preocupação fundamental, não apenas dos matemáticos, mas de todos nós, e sobretudo dos educadores, a quem cabe certas decifrações do mundo, eu acho que uma das grandes preocupações deveria ser essa, a de propor aos jovens estudantes, alunos, os educandos, que antes e ao mesmo tempo em que descobre que 4 por 4 são 16, descobre também que há uma forma matemática de estar no mundo. Eu dizia outro dia aos alunos que quando a gente desperta, já caminhando para o banheiro, a gente já começa a fazer cálculo matemático. Quer dizer, a gente já tem, quando a gente olha o relógio, por exemplo, a gente já estabelece a quantidade de minutos que a gente tem para se acordou mais cedo, se acordou mais tarde, para saber exatamente a hora em que vai chegar à cozinha e que vai tomar o café da manhã, a hora do carro, que o carro, para sair para o carro, para chegar no seminário às 8. Quer dizer, ao despertar, os nossos primeiros movimentos, já dentro do quarto, são movimentos matematicizados. Quer dizer, então, para mim, essa deveria ser a preocupação, uma das preocupações, a de mostrar a naturalidade do exercício matemático. Lamentavelmente, o que a gente vem fazendo, e eu sou um brasileiro que paga caro, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que dentro de mim está escondido um matemático que não teve chance de acordar. E eu vou morrer sem ter despertado esse matemático, que talvez pudesse ter sido bom. Uma coisa, eu acho que se o matemático que está dormindo em mim tivesse despertado, de uma coisa eu estou certo, ele seria um bom professor de matemática. Mas não houve isso, não ocorreu. E eu pago hoje muito caro, porque na minha geração brasileira, de brasileiro no Nordeste, quando a gente falava em matemática, era um negócio para deuses. Ou gênios, que eles faziam uma concessão ao sujeito genial, que podia fazer matemática sem ser Deus. E com isso, quantas inteligências críticas, quantas curiosidades, quantos indagadores, quanta capacidade abstrativa para poder ser concreta perdemos. Então, eu acho que nesse congresso, por exemplo, uma das coisas que eu faria não era nenhum apelo, mas eu diria aos congressistas, professores de matemática de vários lugares do mundo, que, ao mesmo tempo em que ensinem 4 vezes 4, 16, raiz quadrada, isso, aquilo, outro, despertem os alunos para que se assumam como matemáticos. Em toda o seu discurso, a sua teorização, a sua prática, se vê a importância política da aquisição da linguagem. Você diz o homem, para ser livre,
ele tem que ser capaz de se expressar, ele tem que ser capaz de ler, ele tem que ser capaz de discursar. Você vê alguma coisa equivalente do domínio da matemática? Eu acho, por exemplo, que, indiscutivelmente, essa possível alfabetização da matemática, math alphabetization, literacy, eu não tenho dúvida nenhuma de que isso ajudaria enormemente a própria criação da cidadania. Eu vou dizer como. Quer dizer, como eu vejo. Eu digo como eu vejo e não como se deve ver. Esqueci a fala como eu vejo. Eu acho, por exemplo, que no momento em que você traduz a naturalidade da matemática como uma condição de estar no mundo, você trabalha contra um certo elitismo de que os estudos matemáticos, mesmo contra a vontade de alguns matemáticos, têm. Quer dizer, você democratiza a possibilidade da naturalidade da matemática. Você torna, e isso é cidadania. Quer dizer, você viabiliza, e quando você viabiliza a convivência com a matemática, mas não há dúvida nenhuma que você ajuda na solução de inúmeras questões que ficam aí, às vezes, entulhadas, precisamente por falta de um mínimo de competência sobre a matéria. Entende? Quer dizer, e por que não está havendo isso? Porque a compreensão da matemática virou uma coisa profundamente refinada, quando, na verdade, não é e não devia ser. Eu não quero com isso dizer que os estudos matemáticos jamais devessem ter a profundidade e a rigorosidade que eles têm de ter. Como filósofo, tem que ser também rigoroso, biólogo, etc. Não é isso que eu digo. O que eu digo é o seguinte, é que você, na medida em que você não faz simplismo, mas torna simples a compreensão da existência matemática da existência humana, aí não há dúvida nenhuma de que você perceberá a importância dessa compreensão matemática do ponto de vista tão grande quanto a linguagem. Nós acabamos de mostrar aqui para vocês, então, só um minutinho, vou parar aqui nós acabamos de mostrar para vocês cerca de 12 minutos desse diálogo que é de aproximadamente meia hora, para aquelas que depois quiserem assistir o completo, basta jogar na internet, rapidamente aparece para vocês. A gente também pode depois passar o link, né, para vocês assistirem esse diálogo completo. Mas nós fizemos questão de trazer esse recorte, porque ele, eu acho que também nos propicia, né, refletir a respeito dessas questões, das contribuições do Freire, né, para propostas relacionadas à etnomatemática. Né? A Vânia está dizendo aqui que gostou, que bom. E então a gente passa para essa próxima etapa, certo, Cecília? Certo, Gisele? Roda de conversa mesmo, a gente quer que Exato. Eu vou propor com uma organização que quem quiser falar, vai clicando na mãozinha, que aí a própria Meet faz a fila. E a gente vai seguindo a ordem de inscrições. Por exemplo, a Vânia já vai ser a primeira, né? E assim por diante, tá bom, gente? Então, muito bem. Então, Vânia, se quiser começar a falar. Vânia? Deve estar com problema de internet, né, Vânia? Você falou. Está caindo. Olha, eu queria dizer que eu me emociono tanto quando eu ouço Paulo Freire, que eu fico boba e falo besteira, sabe? Eu, às vezes, nem penso, eu solto alguma coisa e digo, meu Deus, porque ele é assustador, né? Eu anotei umas coisinhas aqui, e eu vou ler, porque não tenho condição física nesse momento para... Então, eu estou numa posição, eu anotei, fiz questão de anotar. Então, quando ele fala da construção do seu próprio pensamento, através dos desafios, né, me derrete, né, e quando ele privilegia, né, de uma certa forma, a persistência,
como uma maneira de enriquecer o pensamento matemático, né? Tem que ter essa persistência, porque a matemática, ao meu ver, sabe, no meu conhecimento passado, quando eu adquiri saberes há muito tempo atrás, ela sempre foi assustadora, né? Ele fala nisso também, nesse final, né? Quando ele fala sobre essa maneira que se coloca a matemática, né, numa condição muito, eu acho que, na minha palavra elítica, uma linguagem muito distanciada para a compreensão. E eu achei linda, eu acho lindo quando ele fala dessa proposta, né, para educadores, de descobrir uma forma matemática de estar no mundo, né? E quando ele fala dessa conexão que a gente tem com a matemática, que mesmo incrustado no nosso dia a dia, né? A gente não faz nada sem números, sem matemática, dentro desse contexto que ele fala. Então, é só isso, assim, porque eu tenho muita coisa para falar de Paulo Freire, mas eu estou inibida e muito emocionada, porque, sem dúvida nenhuma, o Paulo Freire tem uma maneira de dialogar muito simples, e é isso que os educadores precisam, eles precisam falar a linguagem de quem está ouvindo, né? Dar ouvidos a aprender com a pessoa, né? Não tem como você ensinar matemática num certo grupo desfavorecido, né? Falando numa linguagem que eles não vão entender, mais ou menos isso. Estou muito emocionada, muito agradecida. Vou dar voz para outras pessoas. Obrigada, gente. Se quiser, depois se inscreve de novo. Não estou vendo ninguém inscrito, o pessoal está inibido. Márcia, depois Adriano Fonseca. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer por essa oportunidade. Estou me sentindo muito contemplada por ser uma professora da EJA. Então, eu levo muito o que eu escuto, né? Até no outro evento do professor Júlio, que exibiu um documentário lindíssimo sobre educação de jovens e adultos. É o meu dia a dia, é aquilo que eu vivencio na escola. Então, assim, todos os dias a gente aprende com os alunos da educação de jovens e adultos. A gente leva o nosso conhecimento, mas há uma troca, né, de conhecimentos muito enriquecedora, porque eles trazem realmente tudo isso que a gente escuta nas literaturas, né, essa vivência do dia a dia. Eu percebo todos os dias, eu passo por um aprendizado novo com um alunos de diferentes situações, de diferentes condições. Esse período agora de pandemia, ele até tem nos aproximado a ter mais dos alunos que estão indo presenciais na escola, porque, sendo em um grupo menor, você fica mais próximo a eles. E eu pude observar essa semana, assim, com um grupo menor de alunos, mais próxima, assim, a inibição. Eles sentem, assim, como professor, como se o professor fosse uma pessoa intocável, que eles não podem se aproximar muito. E quando você consegue esse diálogo, essa aproximação, deixá-los mais à vontade, eles vão se posicionando, eles vão se colocando. Ontem mesmo eu tive uma experiência em sala de aula com uma senhora que não estuda há muitos anos, e eu estava fazendo uma atividade que eles iriam ao quadro para contribuir com os exercícios de matemática. Aí eu a chamei no quadro, ela foi, mesmo por uma questão assim, de respeito ao professor, mas depois ela me falou assim: professora, eu estou até com dor de cabeça. Eu estou até com dor de cabeça porque eu fiquei muito nervosa. Mas foi muito gratificante porque eu pude perceber que eu sou capaz,
que eu consigo aprender dentro das minhas limitações. Então, é isso que eu gostaria de contribuir, porque Paulo Freire ele está sempre presente, quando ele fala que é no diálogo, na sua simplicidade, né? Nós temos mesmo, quanto mais a gente se aproxima dos alunos da EJA, mais a gente entende quais são, né, as suas perspectivas. Muitos retornam aos estudos, não somente por questões profissionais, às vezes é uma questão para a sua própria, me fugiu a palavra agora, seu prazer mesmo de dizer para os filhos que ele conseguiu, que ele retomou os estudos, né? E isso é muito legal, né? Eles trazem a experiência dos filhos que eles conseguiram formar e que naquele momento eles não tiveram essa oportunidade, mas eles oportunizaram em seus filhos. Então, hoje eles se sentem assim, gratificantes. Os filhos podem ajudar. Eu tenho várias pessoas de idade que estão estudando online e que seus filhos estão ajudando esse contato tecnológico que eles não têm, que foi muito rápido para todo mundo, então eles não tiveram esse tempo de aprender. Mas, assim, dizer que Paulo Freire está sempre presente em tudo que a gente faz na sala de aula com os nossos alunos. A gente está sempre buscando esse diálogo que é muito importante com os alunos. Essa é a minha contribuição, tá? Obrigada. Obrigada, Márcia. O próximo a falar é Adriano Fonseca. Ok, gente. Bom dia aí. Não, acho que eu vou dar uma continuidade na fala da Márcia, né? Porque quando ela fala o Paulo Freire está sempre presente. E quando a gente fala assim da busca da liberdade, de libertar e libertar-se, né? Até mesmo assim de pretensões às vezes de você se colocar como aquele professor que sabe tudo, como especialista, né? Aquele que produz conhecimento e os alunos apenas como receptores, não tem como não falar de Paulo Freire, não falar do Biratã. Ontem mesmo, na disciplina de estágio, né, que eu estou ministrando na Matemática EAD, por 2 vezes eu citei Paulo Freire. Não tem como não citar Paulo Freire. Citei 2 vezes o Biratã, né, a etnomatemática. Por quê? Está em nós, né? Como lá o Biratã falou, né, do Paulo Freire. O Paulo Freire, mesmo nós não tendo, né, já não conheci Paulo Freire, né, nunca. A gente conhece pelos vídeos, pelos textos, mas a gente se sente discípulo, né? Do Paulo Freire, a gente se sente discípulo do Biratã, não tem como não ser, né? Mesmo que a gente tenha momentos de crítica, né, de reflexão, mas não tem como não ser, então eu vejo isso. E uma coisa que o Paulo Freire ele fala no vídeo, que me chamou atenção, muitas coisas chamam atenção, né? Mas é que ele fala, por exemplo, da matemática acadêmica. Ela tem que ter o seu rigor, não pode deixar de ter, né, esse aprofundamento, abstração, o rigor que a ciência precisa ter. Mas isso não significa que, por exemplo, a gente vá transferir para o ensino, acho que é uma outra questão que o Biratã sempre trazia e traz ainda, né, e vai continuar trazendo nos seus trabalhos, nas leituras que a gente vai fazer, os trabalhos do Biratã, essa questão do ensinar, do ensino, do ensinar e do aprender matemática, né? Esse rigor, esse formalismo, se a gente traz para a sala de aula, para trabalhar com as crianças e os jovens, não funciona, né? Acho que isso que o Paulo Freire estava já falando, olha, tem que ser diferente, tem que trabalhar essa dimensão também humana, política, né? Então, eu vejo que... tem um outro vídeo também que o Biratã ele fala, é um vídeo, é um texto, agora eu já não lembro, acho que é um vídeo, que o Biratã ele reconhece, olha, a matemática indígena, por exemplo, não vai fazer um avião voar. Mas isso não significa que ela tem um valor menor, né? Ela tem, assim, o seu valor, tem a sua legitimidade, assim como a matemática que faz um avião, a matemática, a física que faz um avião voar. Então, eu vejo que na etnomatemática, acho que um grande desafio de ordem metodológica é a gente sempre nas ações pedagógicas, e isso foi o tema da minha tese de doutorado, foi de aproximar, como é que eu aproximo, como é que eu faço dialogar, talvez essa dialogicidade, né, da matemática escolar, acadêmica, com as outras etnomatemáticas. Acho que é isso que eu vejo que é um desafio nosso, sempre,
da etnomatemática, a gente tem que sempre estar trabalhando isso com os novos que começam a ter leituras, começam a adentrar nas leituras, né, da etnomatemática, para a gente não perder isso, né? Esse desafio aí que a gente sempre tem. É isso, gente. Obrigado. Obrigada, interessante, Adriano. Só comentar, para quem não sabe, a orientadora de Adriano foi Jaqueline, né? Mendes, Rodrigues Mendes. Foi, Jaqueline, isso. Uhum. Quem está inscrito agora é Solange. Eu acho que ela caiu. Vamos ver se ela volta, tá? Deve ter apertado algum botão errado. Só um segundinho, gente. Senão, seria o Júlio. Vocês acham? A gente passa para o Júlio, então? Passa para o Júlio, aí quando ela voltar, a Solange... Não, a Solange já voltou. Vai lá, Solange. Gente, desculpa, eu estou no celular aqui, fica complicado de poder fazer isso no celular. Bom, vou fazer uma contribuição rápida. Em primeiro lugar, parabenizar todos os organizadores, a professora Maria Cecília, o Adriano, os demais, e dizer que sim, que eu acho que é uma conjunção tão bonita a etnomatemática com a questão das ideias do Freire e essa lógica assim de um método diferenciado ou valorizado para a educação de jovens e adultos, né? Que inicialmente o Freire introduziu, mas seriam para todos os educandos, né? E ele fala muitas vezes em amorosidade, o Paulo Freire fala muito em amorosidade. E a gente percebe ali a humildade desse professor tão sábio, né? Com tanta coisa boa para passar. E a gente vê isso no Biratã também. E só em saber que essas pessoas já tiveram chance de ter outras profissões. O Paulo Freire foi advogado antes de se debandar para a educação. E saber que se decepcionou numa defesa que ele fez e não quis mais, de pensar, isso não é para mim, né? Que ele viu que ele teria que ser um advogado de clientes de causas diversas, e ele perdeu a causa de cara. E ele disse, isso não é para mim. Então, Solange? A gente parou de te ouvir. Acho que ela caiu, Cecília, pelo jeito. Travou. No exterior, o Paulo Freire é muito mais valorizado que aqui no Brasil. Então, agora voltou? Voltou? Melhor. Voltou. Voltou ou não? Voltou? Sim. Pois é. Sim. Então, assim, e de saber que o Paulo Freire ele foi mais valorizado, né? É mais valorizado no exterior que no Brasil, né? E isso é uma decepção para nós, professores. Isso aí a gente não podia deixar acontecer. E passa um governo, vem governo, assim, botando por terra todo um trabalho bonito que se tem feito pelo método que ele desenvolveu, né? Enfim, em relação ao Biratã, eu, graças a Deus, tive chance de conhecer o Biratã pessoalmente e conversei com o Biratã e falei da minha pesquisa na época sobre a questão dos adolescentes infratores e os origamis, e o Biratã me deu maior apoio, e ele disse assim, ó, Solange, se eu tenho um estudo de um médico que fala, que utiliza a etnomatemática para explicar uma cirurgia, e pontos cirúrgicos, e vai e vem de uma linha numa cirurgia, por que tu não vai trabalhar um artesanato, um origami, uma ciência tão bonita que é a japonesa com os adolescentes e fazer eles desenvolver a cidadania? Então, aquilo ali, assim, ó, eu estava em dúvida do que fazer, e ele falou isso, ele e a esposa dele do lado, a gente conversou, e foi muito bom, né? Eu trago isso no meu coração, né? Enfim, gente, eu só queria dar essa contribuição. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu estou aqui no trabalho, no celular,
e esperei aqui um intervalo para poder participar. Tá bom, gente? Beijinho. Obrigada, no coração. Solange. Júlia, o próximo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa mesa, uma mesa tão bacana, assim, tão rica, né, com pessoas que eu admiro tanto, né? Cecília, Adriano, Gisele. Gisele tem uma pesquisa sobre etnomatemática tão bacana, né? Além de um filho lindão que ela tem também. Mas aí a gente vai pular essa parte. Então, meu nome é Júlio, eu sou professor de arte, né? Formado em História da Arte, professor da EJA também. E, assim, uma das coisas, a Márcia falou antes sobre a EJA um pouquinho. A EJA é um campo muito fértil na educação de jovens, adultos e idosos. Tem que sempre lembrar dos idosos. A EJA é um campo muito fértil para se compreender a etnomatemática e se compreender, inclusive, assim, uma observação importante que eu acho que deve se trazer, né? E eu trago isso porque eu sou um professor que não é da área de matemática, eu sou um professor de arte, de que apesar do nome etnomatemática, a etnomatemática não é especificamente, exclusivamente ligada à matemática, né? Os professores de matemática não se sintam donos da etnomatemática, ela pertence a outras disciplinas também, inclusive a matemática, né? Então, quando a gente faz um estudo, por exemplo, de artes, quando a gente vai fazer o trabalho da aula de artes ou de outra disciplina, como português, enfim, as disciplinas todas, a etnomatemática está muito presente quando tem aquele conhecimento da cultura popular, né, que vem à tona na discussão com os alunos, nas conversas com os alunos. E quando os alunos são esses da educação de jovens e adultos e idosos, que têm um pouco mais de idade e que... Ih, gente, esqueci de abrir o vídeo aqui, desculpe. Assim, pronto. Desculpa, estou falando, ninguém está me vendo, é esquisito. Então, quando a gente tem essa relação com esses estudantes, e a gente acaba bebendo daquela fonte também. Então, isso é uma troca muito rica, né, de conhecimentos, e a gente conseguir trazer esse conhecimento da cultura popular daquela região, daquele aluno, conhecimento que ele tem, para dentro da sala de aula e aplicar esse conhecimento no conteúdo que a gente vai trabalhar. Isso é de uma grandeza, isso rende muito, né? E até ajuda um pouco a desmistificar essa matemática como o bicho-papão da educação, né? E aí falo do bicho-papão me referindo também ao folclore e à cultura brasileira como um elemento importante. Bom, e aí, para terminar assim, um pouco, uma coisa que me veio na cabeça enquanto estava ouvindo o Paulo Freire e o Biratã D'Ambrosio, né? Aquela coisa que queria ser uma mosca para estar naquela sala, né? Gente, já pensou? Já pensou, Gisele? A gente está ali? Caraca, hein? Acho que eu escrevia no meu túmulo isso. Aqui já aquele esteve na mesma sala. Mas, Ele enfim. ficaria quietinho, né, Júlia? Ele só O quê? Escondido embaixo da mesa, né? Mas, enfim, aí isso me lembrou, a fala do Paulo Freire me lembrou uma coisa assim interessante, né? Que ele dá ali em 85, e em 89 foi quando eu terminei o ensino médio, né? E o segundo grau na época. E aí eu estudei numa escola ultra tradicional, né? Então a escola tinha o professor, ele tinha um platô que ele ficava em cima, sabe? Ele não ficava no mesmo nível do aluno, do estudante, ele ficava acima, né? Então aí uma coisa que me veio à cabeça assim, é que hoje as escolas não têm, as salas não têm mais aquele platô, né? E com a aplicação da etnomatemática e a gente identificando um pouco mais da cultura popular, da cultura do estudante e tudo, vai chegar um momento que o professor vai sair da frente da sala e vai se misturar com os alunos, e aí acho que esse vai ser o grande ápice do negócio. É isso. Obrigado aí pelo Obrigada, espaço. Júlia. A próxima inscrita é Marli.
Bom dia a todos, né? Obrigada pela oportunidade, né? Até peço desculpa, eu entrei um pouquinho mais cedo, professora Maria Cecília, né? Eu saí porque meu microfone estava fechado, eu desliguei, né? Imagina, você é de onde? Do Sul? Eu sou de Porto Alegre. Uhum. Porto Alegre. Então, muito prazer a todos, né? Estou muito feliz de estarem aqui com vocês, porque assim, ó, eu sou professora de formação, mas eu sou engenheira civil, engenheira civil e engenheira clínica, e sou mestranda do PPG STEM UERGS, né? Então, estou terminando a minha defesa, né? Já estou qualificada. Então, a minha contribuição é a seguinte, ó, eu trabalho com o curso técnico de edificações da Escola Técnica Parobé. Quem não conhece, é uma escola centenária, pública, tem 115 anos, no Centro Histórico de Porto Alegre, e eu sou professora há 22 anos, com outra disciplina, dentro do curso técnico de edificações. E a disciplina de matemática humanizada, eu vou chamar assim para vocês, porque ela é chamada de cálculo técnico. Então, quando os alunos entram no curso técnico de edificações, cálculo técnico, loucura, né? Loucura, né? E eu digo, não, vou acalmando, né? Vou usando o bom senso, né? Então, assim, ó, tenho formação em ProEja, Educação Profissional de Jovens e Adultos pela URGS, adoro todos os lados da moeda. Então, qual é a minha contribuição com vocês, assim? Na minha qualificação, no meu projeto de qualificação, eu tinha meus teóricos de base, Paulo Freire, Ausubel, Piaget. E a professora, acho que vocês devem conhecer, como eu não sou licenciada, para mim tudo é novidade, né, na matemática, né? A professora Maria Conceição Fonseca estava na minha banca. E ela, naquele carinho todo, disse assim, fica com Paulo Freire e o Biratã D'Ambrosio como teus teóricos de base. E eu comecei meus escritos e aplicado meu produto, que é um mestrado profissional, e eu vi o quanta riqueza tinha realmente com esses dois teóricos. E quando eu tive a oportunidade de estar aqui, eu digo, meu Deus do céu, 2 teóricos da minha, sabe, assim, conduzindo esse debate, eu estou muito feliz. E nas leituras eu queria contribuir uma coisa assim, que eu achei muito legal na fala do Adriano, acho que foi o Adriano Fonseca que disse, e eu destaco algo que para mim foi muito relevante. O quê? Quando o professor diz assim, o Paulo Freire diz o seguinte, qualquer que seja, não sei, não vou decorar a citação, né? Mas qualquer que seja a educação subordinada ou democrática, ela sempre vai ser diretiva. Então, assim, ó, por mais que a gente tenha essas contribuições, trazer o social para dentro, o professor é importante. Eu vejo isso, né, dentro do vocabulário, o meu produto educacional, no caso nós temos que elaborar, é muito em relação ao vocabulário, foi isso que eu trouxe. Então, faz a construção de nuvem de palavras, faz a contextualização, depois o final é um mapa conceitual de tudo que ele formou. Então, eu estou trabalhando com a matemática e o vocabulário da matemática na construção civil. No meu caso, eu fiz um filtro para geometria plana, que é muito usado na construção civil. Então, assim, ó, eu quero, neste momento, trazer essa contribuição de quanto é importante ouvir as falas dos professores que estão nessa linha de frente e agradecer. E me coloco à disposição, né, nas contribuições que eu possa fazer também aqui da nossa realidade, aqui do nosso Sul, que já foi um celeiro em educação profissional, né, e hoje a gente está batalhando para a educação técnica seguir. Acreditem, sobra vagas no curso técnico dessa escola maravilhosa que é o Parobé. Tá? Então, fico aberta e meu carinho para tudo que eu estou aprendendo com vocês. Obrigada. Obrigada, Marli. Marli, mata uma curiosidade. Como é que você ficou sabendo dessa roda de conversa? Pelo Face. Ah, legal. Não, a gente gosta de saber, né? Obrigada. Pelo Face, porque eu estou sempre na parte com o professor Matias, assistir. Sim. Agora sim, ó, mergulhei nesse universo e estou adorando. Então, assim, ó, como todos nós aqui, todos os professores, a maioria dos professores da Escola Parobé a gente chama carinhosamente, tá? A Escola Técnica Estadual Parobé.
somos professores atuantes da área, assim, trabalhamos como arquitetos, como engenheiros civis, então, assim, ó, o que acontece? Trazer a realidade, é grandioso, a gente tem uma ansiedade de ensinar muito que a gente sabe, e como eu sou mestranda, né, já ali no pezinho mais lá do que cá, bem feliz, né, convido a todos, se tiverem oportunidade de assistir, quando... eu estou sempre antenadinha, assim, nessa novidade, para mim é novo, tá? É tudo novo, então estou bem feliz em aprendendo aí aos 5.4, muita coisa legal que vocês têm para me ofertar, certo? Qualquer coisa, estou à disposição. Ótimo, Mali. Olha, tem uns comentários no chat para você, tá? Tá legal, vou olhar ali. Eu vou convidar as pessoas a se inscreverem, não estou vendo ninguém. Thelma, que está presente, não quer falar, Thelma? Luiz também, né, que colocou eu me refiro algumas coisas no chat, poderia... A Thelma por conta da educação profissional. Educação profissional, tá certo. Mas tem que marcar a mãozinha, tá? Tem que levantar a mãozinha aqui. Cecília, Adriano, divulga as redes sociais dos grupos não sei se está no chat, que eu estou no telefone e não consigo ver. Mas, de repente, é interessante falar do... Combinado. Estou vendo que o pessoal está tímido. Não, Thelma atendeu ao meu chamado. Vai lá, Thelma. Bom dia. Bom dia a todos, a todas. Chamado de orientador é quase obrigação, não é não, Gisele? Então, eu tinha escrito aqui, né, no chat. Olha a educação profissional aí, gente. Quando a Marli se colocou, se apresentou, a Cecília me provocou, porque eu trabalho com educação profissional já desde 2010. Né? Minha trajetória até 2010 foi na formação propedêutica, na educação propedêutica, na rede federal, mas aí eu pedi redistribuição para o Instituto Federal do Rio de Janeiro. Antes eu trabalhava no Colégio Pedro II, e passei a trabalhar, já no Pedro II eu trabalhava com Proeja, que era também de informática, mas o meu trabalho firme mesmo, mais profundo, em termos de me envolver com absolutamente tudo, foi no FRJ, nesse programa, que é o Programa de Formação Profissional integrado à educação básica, na modalidade EJA. A tese orientada pela Cecília mostra o trabalho de campo realizado com os professores no sentido de identificar e analisar os saberes e fazeres desenvolvidos por eles na educação profissional. Me identifiquei, Marli, com a sua fala, se eu não estou enganada, confesso a vocês que eu tenho um pouquinho de dificuldade de me concentrar 100% na parte remota, né? na forma remota. Então, se eu não estou enganada, você falou que os estudantes ficam muito apavorados, né, com a disciplina, e aí eu já não sei se era a disciplina de matemática ou era a disciplina específica técnica do seu campo, porque você, assim como muitos dos professores do Instituto Federal, não são licenciados, né? São formados, têm a formação na sua área específica. Nós temos muitos engenheiros químicos, bacharéis, agora eles estão fazendo o curso de licenciatura em 2 formatos, porque é uma exigência do MEC que todos tenham a licenciatura, mas a formação de base mesmo deles não é a licenciatura. E isso vem na minha tese, aqueles que são licenciados, aqueles que não são licenciados, mas enfim. Aí você falou do pavor dos estudantes, né, quando se deparam com determinadas disciplinas, no caso as técnicas, né, e que acabam tendo muita relação com a matemática, porque, por exemplo, no curso de manutenção, suporte e informática, os professores de informática me pedem, você tem que trabalhar com eles, o sistema de numeração
decimal, binário, octal. Então, tem a questão dos ângulos também, porque tem a questão das redes, né, da construção de redes. E aí eles vêm com muito pavor, né? Vem com muito medo. Então, sempre aquela história, matemática, porque eles são da tradição que o Paulo Freire comentou no vídeo, que matemática é para gênio, né? Que matemática não é para qualquer um. E aí, para você desconstruir isso, haja Paulo Freire. Haja Paulo Freire, você tem que correr riscos, né? Você tem que respeitar essa individualidade deles, né? Você tem que fazer todo um trabalho que muitas das vezes fui graduada em 86, século passado, né? Muitos professores não foram formados com essa perspectiva, né? Do respeito, não que os professores desrespeitem, mas outra coisa, Cecília, que eu me lembro muito no Etnomate foi da fala da Maria do Carmo Domit, essa escuta, né? A alteridade, isso são conceitos, são ideias, categorias, conforme vocês queiram chamar, alteridade, dialogicidade, escuta. O próprio livrinho da onde eu tirei a frase que eu escrevi lá no aplicativo, Pedagogia da Autonomia, são coisas que são ainda, no século XXI, desconhecidas na licenciatura em matemática, na formação de professores de matemática. É lamentável. Então, o que nos resta é esse trabalho aqui, que eu já nem chamo de trabalho acadêmico, eu chamo de trabalho de militância, de formação continuada, de apresentar essas categorias, de apresentar essas ideias para a formação de professores que na inicial não dá conta. E muitas das vezes faz parte, né? A gente encontra professores de matemática fazendo mestrado profissional, Profmat, né? Que é nacional, que escolhem a etnomatemática. É bacana, é legal, vão pesquisar lá na escola o que é feito, que pode ser relacionado com... na verdade, relacionado não, mas pesquisam na escola determinadas práticas à luz do referencial etnomatemático, mas ainda numa forma... trazendo alguns elementos positivistas, né? Alguns elementos daquilo que eu reclamo muito, de ir lá na escola para ver o que é feito, aí traz para a academia para emoldurar, né? E não na perspectiva do estar lá, estar aqui e fazer essa ponte e articular e conversar e mostrar que a matemática... Eu gostei muito do slide que a Gisele apresentou da Clareto, que a matemática não é a única possibilidade, a matemática tradicional, né, Gisele? Acho que foi isso, né? A matemática acadêmica, a matemática tradicional, não é a única forma de se ver essa área de conhecimento. Vou nem falar de ciência, ferramenta, que dá uma confusão, dá uma história, dá uma briga que só. Pronto, orientadora. Obrigada, missão cumprida. Então, eu vou falar em orientadora, já tem outra orientando inscrita, a Gisele. Deixa eu só falar uma coisinha, claro, bem rapidinho. Claro. Só porque eu fui citada pela colega Thelma. Assim, realmente, nós aqui também temos a formação profissional, né? No caso, formação pedagógica, que é a primeira formação, mas a maioria dos professores realmente entram com uma formação de engenheiros ou arquitetos para posteriormente fazer a formação pedagógica, tá? Que fala muito, né? Mas a prática docente
ela começa a ser inserida quando ele começa a entender quem é o aluno. Aí as coisas começam a funcionar em outro formato, tá? Só para contribuir. Obrigada. Nada. Obrigada, e aí, Gia. Contribuindo até com uma questão que surgiu na escola essa semana, a gente está trabalhando o centenário de Paulo Freire na escola com os alunos, contando quem ele era, trazendo algumas conversas. E o que aconteceu? A nossa escola não tem uma quadra e a gente pediu um espaço da praça para o prefeito. E o prefeito falou que não podia dar, porque a gente é uma escola estadual, ele é municipal, que ele ia pensar em outra possibilidade. E calhou dessa semana ele gravar um vídeo dizendo que ele vai revitalizar a praça com uma verba estadual. Os alunos enlouqueceram, entraram nas redes sociais do prefeito e começaram: da quadra, a gente é estadual, a verba é estadual, a gente precisa da quadra, é importante a quadra. Então, eles fizeram um movimento muito grande. E aí, agora, na quinta-feira, isso foi na segunda, na quinta, a gente falando de Paulo Freire, foi muito interessante que o aluno falou assim: então, professora, a gente está fazendo Freire. Eu falei: não, você não está fazendo Freire, vamos com calma. Ele porque a gente está ouvindo a necessidade dos alunos e está lutando para melhoria na nossa escola. Então, a gente está fazendo o que ele está falando. Então, eu achei muito bacana, porque eles até falaram assim: professora, a gente tem que transformar o mundo. Vocês estão transformando a gente e a gente vai transformar essa escola. Eu achei muito bacana como eles se apropriaram daquilo que a gente estava falando e da conexão que eles fizeram com essa ida das redes sociais. Que eu confesso que, como diretora da escola, fiquei muito apreensiva, né, deles irem para as redes sociais, falarem com o prefeito da cidade, mas quando eles começaram a conversar com a gente, eu achei muito bacana. Então, assim, até contando essa experiência, como é interessante você ver de um aluno de 14, 15 anos fazendo essas conexões, percebendo que ele é agente de transformação, né, e que ele pode fazer isso. Foi muito, muito bacana. Obrigada, Gi. A Eide levantou a mão. Bom dia a todos e todas. Estou muito feliz de poder estar aqui. Estive ausente um tempo, grupo de pesquisa, e quero primeiro parabenizar a professora Cecília, professor Adriano, professora Gisele, pela apresentação. Eu estou iniciando, né, assim, estou no mestrado, e, assim, não tem como falar, a meu ver, falar sobre EJA e não falar de Paulo Freire. Né? Eide, tem como você abrir sua câmera? Desculpa. Professora, eu vou tentar, mas é que a minha internet está muito instável, então não sei se... Não, tudo bem, tudo bem. Eu não quis só para... porque assim, aí eu fico temerosa de cair. Tá legal. Então, no final, depois você abre. Tá, desculpe não abrir, gente. Mas, e pelo que a gente viu hoje, né, também falar de etnomatemática, você também... É importante falar também de Paulo Freire, né? A professora Cecília falou que Paulo Freire é potente nas discussões da etnomatemática. Então, as contribuições dele são muito valiosas, né? Por tudo que ele desperta na gente, como a Vânia falou, reconhecer os saberes que os alunos trazem, né? Reconhecer que você, enquanto professor, você aprende com o estudante, né? Quanto você ensina, você também aprende com o estudante, que é o que Paulo Freire também fala em um dos seus livros, e daí a importância do diálogo, né? De estar aberto, de ouvir, dessa humildade também. Eu também me emocionei ao ver o vídeo, Paulo Freire falando, essa simplicidade, acho que foi a Vânia também que destacou isso, essa simplicidade, essa humildade. E também achei interessante, num ponto que a Solange tocou,
sobre Paulo Freire. Ele é muito valorizado no exterior, mas aqui no nosso país a gente não vê muito isso, né? Então, é uma coisa que para a gente pensar, né? Porque até mesmo na academia, esse ano a gente está vendo mais, digamos assim, porque Paulo Freire completaria 100 anos, né? Se estivesse vivo. Então, isso muito me alegra, né? Essa voltar para esse autor tão importante, né? Que valoriza a nossa gente, que valoriza a nossa educação. E na entrevista, o professor D'Ambrosio se referiu a ele como filósofo da educação. Então, com grande respeito, né? Com grande admiração, eu acredito que sim, também. Então, eu creio que todos nós, independente da área de atuação, poderíamos refletir mais sobre as ideias, os conceitos, as categorias que Paulo Freire nos traz, que estão mais vivas e presentes do que nunca nessa época que estamos atravessando. Então, é isso. Eita, mostra sua carinha, então, agora. Ah, tá. Estou aqui. Então. Oi, Cecília. Só, desculpa interromper, é que você já até, eu estava escrevendo aqui para a gente depois, no final, então, vou falar sobre o grupo de pesquisa novamente, né? Exato, não, é porque pessoas perguntaram sobre a participação. Perfeito. Eu acho que a gente pode deixar isso para o final, porque para não interromper esse fluxo de debate, né? E aí a gente depois retorna, deixa uns 5 minutinhos, só para explicar como é que é o funcionamento, eu e a Adriana, tá bom? Oi, Ana Isabel Espino, prazer te ver por aqui. Pode falar, colega. Ai, que emoção vê-la aqui, que felicidade. Tudo bom? Tudo. Muito feliz. Cumprimento a todos, a Andréia também. E queria agradecer, estou assim, encantada com o encontro. Eu vi a divulgação do encontro no Face, né? E aí eu saúdo aí o Adriano, a Gisele, a Maria Cecília pelas apresentações. Sempre aprendo muito. E aí, só para localizar, né? Eu trabalho na UF em Rio das Ostras, né? E atualmente eu lido com a parte de matemática para 2 cursos só, que a gente só tem 2 cursos da área de exatas, né? Que é a engenharia de produção e a ciência da computação. Mas aqui a gente tem um contato, por outro lado, muito próximo com outros cursos da área de humanas, né? Então, eu acho que a nossa formação fica bem plural aqui como professor também, sabe? Mas, por outro lado, a gente fica muito isolado, né? Aqui. Da própria licenciatura, que não tem, né? E a pandemia proporcionou esses encontros aqui, que para mim são presentes, né? Da gente estar longe, mas poder estar mais perto, pelo menos virtualmente, né? Poder participar de certos encontros, né? Que são super enriquecedores. Participei aí do tributo ao Biratã, que foi lindíssimo, né? Da matemática humanista, nossa, foi muito bacana. E recentemente fui convidada também para participar de um projeto de extensão aqui junto à rede municipal, junto com os professores, tratando justamente sobre pesquisa, né? Na área. Então, pesquisa em educação matemática, né? E por interesse deles mesmos, né? E eu falei assim, então tá, né? Vamos lá, fomos chamados a esse desafio e tentar contribuir de alguma forma. Estou muito encantada também, e isso acabou me inspirando, né? A retomar certas leituras, estudos. Então, estou feliz, né? Que aí casou, de um monte de coisas acontecer ao mesmo tempo. Tá? Então, agradeço a oportunidade de poder ouvi-los. É sempre um aprendizado. Obrigada, Ana Isabel. Situando, gente, eu conheci a Ana Isabel quando ela coordenava a especialização, né? Eu trabalhava em Niterói antes, né? E aí, em 2007, eu me mudei para Rio das Ostras, né? Que a UF abriu um campus, né? Em Rio das Ostras, aí eu me transferi para cá. E essa especialização que me trouxe, inclusive, alguns orientandos, como a André, que está aqui, Fábio, Alexis. Lembra do Alexis? Legal, lembro?
Muito bem. Bom, essas coisas, né, dentro das tristezas, é realmente essa possibilidade de encontros, eu acho que é um positivo. Apesar de todo o problema, né, de não ser ideal, o ensino remoto, uma série de coisas, mas teve esse lado positivo, né? Exato. E aí, para quem está no interior, então, gente, vocês não têm noção, faz muita diferença. Né? Porque eu tinha um grupo de pesquisa que eu participava, por exemplo, e aí ir para o Rio era um dia inteiro. Era um dia inteiro. Quer dizer, às vezes era 2 a 4 horas para ir para o Rio, mais 2 a 4 horas para voltar. Então, você ficava, às vezes, umas 7 horas na estrada, num dia, para participar de 2 horas de um acontecimento, de um seminário. Então, é duro isso, né? Então, essa possibilidade desse encontro remoto é muito legal. Falou, obrigada. Obrigada, viu? Quem mais, gente? Vou chamar os orientandos. Luiz, está aí? Olindina, estou vendo que a Olindina está aí. Presente. Presente, vai então? Pode falar. Estou aqui, sim. Não, eu queria resgatar um pedaço do trecho do Pedagogia da Esperança, que no momento em que o vídeo demonstra ali uma ação do trabalho que é o diálogo, né, envolvendo o Freire, o Carmo e o Biratã, na Pedagogia da Esperança, tem um trecho que ele coloca detalhamentos sobre o diálogo, né? Os professores o diálogo entre professores ou professoras e alunos ou alunas não os tornam iguais, mas marca a posição democrática entre eles ou elas. Os professores não são iguais aos alunos por N razões entre elas, porque a diferença entre eles os faz ser como estão sendo. Se fossem iguais, um se converteria no outro. Acho que esse momento, em determinadas posições, tenho visto que há um sentimento de estranho e até confusão com alguns docentes que tentam se colocar como iguais por conta, tendo ser iguais aos alunos, e acabam os alunos também confundindo, achando que os professores são iguais. Eu acho que lembrar dessa fala do Freire reforça a ideia da importância do diálogo, sim, quando ele continua. O diálogo tem significação precisamente porque os sujeitos dialógicos não apenas conservam sua identidade, mas a defendem e assim crescem um com o outro. A ideia de manter o diálogo, o comprometimento que cada um tem que ter, o papel docente, o papel dos estudantes, e esse diálogo fortalecido não pode ser confundido, como, num outro momento eu coloquei, um mero bate-papo descompromissado. É um diálogo onde, o que ele continua dizendo, o diálogo, por isso mesmo, não nivela, não reduz um ao outro. Quer dizer, é importante continuarmos estabelecendo e fortalecendo o diálogo, porém entendendo o papel político e social que assumimos nesse momento de reforço do diálogo. Nem a favor que um faz ao outro, nem a tática manhosa envolvendo que um usa para confundir o outro. Implica, ao contrário, um respeito fundamental dos sujeitos que nele engajados, que o autoritarismo rompe ou não permite se constitua. Assim também, a licenciosidade, de forma diferente, mas igualmente prejudicial. Então, a relação dialógica, porém, não anula, como às vezes se pensa, a possibilidade do ato de ensinar. Então, garantir que o papel que temos ali ainda de ampliar o ato de ensinar é uma contribuição que eu gostaria de estar resgatando e colocando. E como falei, vendo aí, escrevi para a Gisele aí, quer dizer, os estudantes resgataram a ideia que a ideologia, esses estudantes do seu relato, o agente utópico operante.
né, dentro da ideia freiriana, ele faz essa defesa, e esses estudantes identificaram, como várias experiências poderíamos estar relatando aqui, exatamente isso. Identificaram a realidade, perceberam o que estava rolando ali e foram para dentro, cobrar, né, dentro de uma ação providencial e reverter uma realidade. Parabéns. Valeu. Obrigado. Essa é uma pequena contribuição. Não, mas fundamental essa sua observação. Eu gostaria de encaminhar as últimas falas, quem gostaria ainda de se inscrever, mas que a gente já está caminhando para meio-dia, né? Mais alguém? Não se encabule. Ei, boa tarde, ou é bom dia, né? Anigina, fala, Anigina. Eu não só parabenizar você, a Gisele e a Adriano, né, pelo momento. Eu pude assistir o início lá na escola, que eu retornei essa semana para a sala, e com a minha turminha, estou com a turma bem reduzida, né, porque é da pandemia aqui, mas que os diálogos foram bem importantes. Para mim, assim, eu fiquei impactada com o diálogo entre Paulo Freire e o D'Ambrosio, né? Como eu vivenciei alguns momentos do tributo para ele, né? E vi o quanto vocês têm os ensinamentos e admiração, e Paulo Freire também. E realmente, do pouco que eu observei durante a semana do tributo, dos que eu participei, desse diálogo entre eles dois, né? E dessa vivência que eu venho tendo com o Getúlio, acho que Paulo Freire, e como o Paulo Freire, todos os ensinamentos de Paulo Freire, para nós da pedagogia, né, sempre faz muito efeito, traz significados e é significante. Eu fico muito feliz de ter participado, de estar participando com vocês, e principalmente, né, de ter aí uma orientadora que lê Paulo Freire, e lê Paulo Freire pelo viés da periferia também. Então, é só para dizer isso. E eu estou chegando agora da escola e daqui a pouco eu vou ter que sair de novo. Por isso, parabéns a você, ao Getúlio, por esse momento. Obrigada, Olindina. É difícil ser freiriano e não olhar para os grupos em situação de subalternidade, né? Eu acho que quase que está ligado diretamente. Eu vou propor, se o Adriano e a Gisele concordarem, para a gente fazer as nossas últimas falas, a gente parar a gravação e aí depois ficar conversando sobre quem quiser sobre a dinâmica dos grupos, que eu acho que isso interessa a gravação, né? Pode ser? Então, Adriano, depois Gisele, eu falo depois alguma coisinha também. A gente encerra a roda de conversa sobre essa temática. Minha fala é também de agradecimento à participação de todos e todas que estiveram aqui conosco nessa manhã. Acho que a gente conseguiu o objetivo central desde que eu e a Cecília, alguns meses atrás, conversávamos sobre a proposta. A gente queria, vamos ter um momento de roda de conversa. Acho que essa ideia de diálogo muito embasado no que a gente aprendeu, né, dos escritos, das propostas de Freire. Então, será um momento de diálogo, né, utilizando esse recurso aqui virtual, né, nós queríamos muito, é claro, que fosse presencial, talvez para termos mais contato, né, mais caloroso, mas estamos aprendendo a lidar também com esse recurso aos poucos, ainda há pouquinho, né, alguém comentou quem foi a Marli que comentou, alguém comentou que isso até propicia que, de fato, que a gente tenha pessoas de diversas localidades aqui conosco nessa oportunidade. E é isso, gente. Muito, muito obrigado. Estou muito feliz. E, assim, a gente teve falas muito potentes, falas muito relevantes e falas muito sensíveis aqui, né? E eu aprendi muito também com essa roda de conversa. Muito obrigado. O Luiz está pedindo a foto. Vamos terminar. A Gisele... Vamos tirar a foto já. Luiz, a foto é tradição, Luiz. Não pode faltar tradição, a foto. Né? Pode falar, Gi. É que já tem algumas pessoas saindo aí, eu acho que é então legal, tá bom. Né? Então tá, vamos tirar foto, então, tá certo.
Eu até pedi para a Gisele cuidar disso, que meu computador não está aparecendo todo mundo. Pode ser, Gisele? Deixa comigo, deixa comigo. Olha, então, vamos abrir a participar da câmera. foto, Vamos pessoal. abrir. Fazer um Se vocês sorriso. puderem abrir as câmeras, quem quiser sair na foto, claro. E é um barato, porque a gente está vendo o pessoal nas suas escolas, participando da roda de conversa, né, na rua. Nossa, isso é lindo. Diferentes estados presentes aí, né? Não é? Sandra. Isso é muito legal. Ingrid. Agora falta só a Andréia, o Luiz e a Ingrid. Vai abrir a câmera ou posso bater? O meu está aberto. Não, falta só a Andréia. A Andréia, o Luiz abriu. Agora falta só a Andréia e a Ingrid. Mais alguém? Então, vamos lá, hein? 1, 2, 3. Oi. Obrigado, Gisele. Valeu. Obrigada. Quer falar alguma coisa, Gia? Fechar? Eu queria primeiro agradecer a Cecília e ao Adriano pelo convite. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, agradecer a presença de todos e dizer assim que eu já falei isso em outras ocasiões, mas eu sou integrante do GETUF e o que mais me encanta no GETUF é essa abertura para o outro, né? É a gente poder conversar, é a gente poder falar e perceber neles também esse olhar cuidadoso, carinhoso com a gente, que é orientando, que já foi orientando. Isso é muito importante para nós, e dizer assim, que eu tenho um carinho imenso pelo grupo, pela Cecília, que foi minha orientadora, e dizer que assim, a educação tem esse caráter afetivo, né? E a gente vive isso muito na escola e no GETUF. Então, muito obrigada a todos, que a gente possa continuar trocando e-mails e se falando. Eu também agradeço a participação de todos e todas, fiquei muito feliz. E gostaria só de fechar falando assim, voltando ao tema, né? Contribuições de Paulo Freire para as pesquisas em etnomatemática. E eu vi aqui alguns têm eixos predominantes, né, das falas. Alguns eixos trouxeram as contribuições teóricas das ideias de Paulo Freire para suas pesquisas ou para suas práticas. Eu vi muita relação com as pesquisas voltadas para a prática docente ou para as reflexões sobre a prática docente, né? Em que medida Paulo Freire inspira a nossa prática docente apoiada na etnomatemática ou não, enfim, mas enfim, que dialoga com a perspectiva etnomatemática. E vimos menos, mas assim, eu sinalizei um pouquinho, mas eu acho que é só para trazer que essa também é um possível caminho, que é em que medida o Paulo Freire também nos inspira para as pesquisas de campo, né, em etnomatemática, né? Essa questão desse diálogo com esses diferentes saberes, né, com cuidado que a gente teria que ter, inclusive com esse outro, com a alteridade, com a escuta sensível, Então, isso tudo também se dando na pesquisa de campo, que pode ser na escola, mas também pode ser fora da escola, né? Então, só para deixar essa porta aberta, com a possibilidade, eu acho que Paulo Freire realmente ele é um grande inspirador para a educação e educação matemática, e muito particularmente para a educação matemática. Vou parar a gravação agora, tá bom? E agradecendo de novo, e aí a gente fica mais à vontade, tá bom? Para perguntar alguma coisa. Vou fechar aqui, então, peraí. Gravação.